A irmã dela alertou: se um dia ele decidir partir, a culpa será inteiramente sua. Minha esposa apenas riu, dizendo que eu pagaria caro por isso. Foi nesse momento que entrei e disparei: trato feito. Enviarei a cobrança. Ela perdeu a cor instantaneamente. Tentou disfarçar com uma piada, mas logo fechou a porta do armário e assumiu um tom burocrático, como se lesse a pauta de uma reunião tediosa: hoje não, e nem nesta semana. Pare de pressionar. Eu não percebi os sinais de imediato. Quase ninguém percebe. Primeiro surge o distanciamento, depois os horários que não batem e, por fim, aquele tom de voz que soa mais como um relatório técnico do que como afeto. Contudo, a frase que mudou o curso da minha vida não foi dirigida a mim, mas à irmã dela. Eu só a escutei por intervenção do destino. Quando compreendi a realidade da situação, o jogo virou com uma rapidez que ela jamais poderia prever. E o preço? Ela está descobrindo agora. Eu estava parado junto à ilha da cozinha, segurando 2 pratos e uma frigideira ainda fumegante. Não estou pressionando, disse eu. Estou apenas perguntando o que está havendo conosco. Não está havendo nada, ela respondeu, checando o relógio. Amanhã acordo cedo. Você tem acordado cedo há 2 meses, retruquei. Eu não sou um lembrete na sua agenda, sou seu marido. Não comece, ela me cortou, pegando o celular. Não vou discutir isso agora. Ela saiu com aquele passo rígido e eficiente que adotará dentro de casa, como se sua missão fosse me evitar. A frigideira chiava atrás de mim. Desliguei o fogo, encarei os 2 pratos que eu havia servido como um tolo e fiz uma nota mental. A temperatura daquela casa havia despencado sem que ninguém tocasse no termostato. Se eu soubesse o desfecho daquilo, não teria posto a mesa, teria acionado um cronômetro. Guardei a comida, limpei a bancada e fui para a sala. Ela estava no sofá, encolhida, com o celular na altura do rosto. Podemos reservar 20 minutos amanhã? Perguntei sem drama, apenas tentando agendar uma conversa. Ela deu um sorriso de canto, sem tirar os olhos da tela. Fofo. Estou falando sério. Então seja sério em outro lugar, Mark. Estou exausta. Tudo bem. Amanhã, às 20 horas. Eu trago a maturidade necessária. Ela soltou um suspiro pesado, como se eu tivesse pedido para ela carregar um móvel sozinha. Tá. Às 8. Naquela noite dormi um sono leve. Não estava triste, apenas em estado de alerta. Quando alguém se recusa a aparecer, você para de reservar lugares. Na noite seguinte, pontualmente às 20 horas, eu estava à mesa com café e um bloco de anotações. Eu não precisava do papel, mas precisava registrar para mim mesmo que estava lidando com aquilo como um adulto. Ela sentou-se à minha frente, braços cruzados, olhar distante. Fui direto ao ponto. Sinto sua falta, comecei. Você evita meu toque, mal fala comigo e, quando fala, é ríspida. Estou perguntando se algo está errado e não sairei daqui sem uma resposta. Você está transformando isso num problema, ela respondeu. É só uma fase. Estou cansada. Fases geralmente têm motivos. Trabalho, saúde, ele... Ela deu de ombros. Tudo isso, nada disso. Não quero dissecar meu humor como se fosse um exame laboratorial. Tem algo que eu fiz? Agora preciso te ensinar a ser esposa? Ela inclinou a cabeça. Mau sinal. Não estou pedindo treinamento. Estou pedindo honestidade. Honestidade, ela riu, seca. Ok. Você ficou intenso demais. Toda conversa é sobre nós. Toda noite é uma cobrança. É sufocante. Preciso de espaço. Você pode pedir espaço sem me tratar como uma notificação de celular que você descarta. Ela olhou para o relógio. Terminamos? Tenho roupa para lavar. Não terminamos, afirmei.
O que é que espaço exatamente? Seja específica. Menos tudo é muito vago. Tenho o direito de ser vaga, disse ela, levantando-se. Não sou obrigada a atuar na sua versão de conexão sob demanda. Então aqui vai a minha versão, respondi, empurrando o bloco para o lado. Vou parar de ir atrás. Parar de planejar. Vou te dar espaço na agenda e espaço físico, mas não serei uma tomada onde você se conecta apenas quando precisa de energia. Se você está fora, diga. Eu não estou fora, ela pegou o cesto de roupas. Só não tenho paciência para essa pressão constante. Entendido, assenti. Vamos esfriar as coisas. Ah, e estou cancelando o jantar com os Wilkins neste fim de semana. Não faz sentido sorrir para estranhos. Não cancele meus planos, ela rebateu. Eram nossos planos. Eu estou me retirando. Você está livre para ir. Ela hesitou por um segundo, recalculando a rota. Tanto faz. E saiu do cômodo. Fiquei encarando a porta, respirei fundo e fiz um pequeno ajuste mental. Eu acabará de estabelecer meu primeiro limite. Chega de comparecimento automático, chega de arrastar minha dignidade para cômodos onde ela era deixada na entrada. Dias depois, cheguei cedo à minha oficina. Parque industrial, piso de concreto, cheiro de óleo e trabalho honesto. Jay, meu técnico principal, me entregou um café. Você parece que dormiu em cima de uma lista de tarefas. Quase isso, respondi. Dormi em cima de uma grande decisão. Estou desacelerando em casa. Virei a placa de aberto. Ela pediu espaço, espaço concedido. Não serei mais uma estação de conforto ambulante. Jay arqueou a sobrancelha. Tem certeza de que quer jogar esse jogo? Não é um jogo, respondi. É uma política. As pessoas recebem o que demonstram. Ela demonstrou distância, eu vou parar de tentar cruzar esse abismo. Certo, chefe. Só não finge estar bem se não estiver. Eu aguento você sendo humano. Sou humano, disse. Só cansei de implorar por clareza. Naquela semana, mudei-me para o quarto de hóspede sem aviso prévio. Levei minhas roupas antes do trabalho, dobrei e organizei tudo em silêncio. Após o jantar, lavava meu prato e me retirava para ler. Não por vingança, mas por autorrespeito. Ela notou no segundo dia. O que você está fazendo? Perguntou da porta. Respeitando seu pedido, respondi sem tirar os olhos do livro. Espaço. Não foi isso que eu quis dizer. Então você pode definir o que quer quando estiver pronta. Até lá, isso funciona para mim. Isso é dramático, ela retrucou. Não é organizado. Ela ficou ali, hesitante, depois revirou os olhos e saiu. Na manhã seguinte, ela estava estranhamente cordial. Café pronto no balcão. Meu copo térmico lavado ao lado da pia. Obrigado, eu disse. Ela deu de ombros. Não leia nada nas entrelinhas. Era só esponja na minha mão. O primeiro sinal de trégua. Anotei mentalmente, mas não me apeguei. Na sexta-feira, ela quis ir ao churrasco do vizinho. Você vai? Perguntou, meio virada para a saída. Vou dar as caras, respondi. Visita rápida. No churrasco, ela ativou o modo anfitriã. Sorrisos largos, alfinetadas discretas. Quando Mike, da rua de baixo, perguntou sobre o trabalho, eu comecei a responder e ela me cortou com uma piadinha sutil sobre eu ter me casado com a oficina. Risos educados. Deixei passar. Mais tarde, perto do cooler, alguém perguntou sobre o nosso jantar de casais. Cancelado. Ah, o Mark está sobrecarregado, disse ela, jogando o cabelo. Ele está numa maratona emocional. Coloquei meu copo na mesa. Não, corrigi, calmamente.
Eu apenas não compareço a eventos onde minha esposa me trata como um problema a ser resolvido. Falei com leveza. Não foi um ataque, foi um limite. Algumas cabeças se viraram. Ela me olhou como se eu tivesse erguido uma parede de vidro entre nós em público. Foi intencional. Uau, respondeu ela. Então vamos fazer isso aqui? Vamos fazer com clareza, respondi. Eu não sou uma piada, nem aqui, nem em casa. Ela me encarou, recompôs a postura e voltou a encantar os vizinhos. Naquela noite, ela me trouxe um prato de frutas, sem dizer palavra. Colocou na minha mesa e saiu. Segundo gesto de suavização, bem sutil. Comi as frutas e continuei lendo. Na semana seguinte, fiz mais ajustes. Coloquei nossas contas conjuntas em débito automático com notificações apenas no meu celular. Abri um cartão separado para gasolina e despesas de trabalho. Congelei transferências supérfluas. O objetivo não era puni-la, mas alinhar a casa com a realidade. 2 adultos, 2 escolhas, 2 responsabilidades. Escrevi isso no quadro da geladeira. Ela viu na terça de manhã. Você mexeu nas contas? Deixei mais limpo, respondi. Menos atrito para você esconder seus gastos. Para eu parar de ser o único a monitorar tudo. Você quer mais espaço? Assuma mais responsabilidade. É justo. Ela me analisou como se eu fosse um inseto exótico. Depois, deu um sorriso torto. Uau, pequeno ditador. Sorri de volta. Pequeno contador. Ela voltou a esfriar depois disso. Menos conversa, mais portas fechadas. Eu parei de bater. Uma semana depois, ao chegar em casa, notei um carro extra na garagem, um sedã. Estacionei na rua, peguei a correspondência e fui silenciosamente até a porta dos fundos. As vozes vinham da cozinha. Não tenho o hábito de escutar atrás das portas, mas o tom tinha aquela gravidade que não se ignora quando o assunto é você. A irmã dela perguntou: por que você está agindo assim? Ele é um homem bom. O que você vai fazer se ele for embora? Então veio a risada da minha esposa, alta e clara. For embora? Eu vou lucrar com isso e ficar com metade das coisas dele. Não senti uma facada. Senti um clique, como um cofre se trancando. Teto fechado, plano traçado. Não era uma fase, era estratégia. Entrei na cozinha. Os olhos da irmã se arregalaram. Minha esposa congelou, boca entreaberta. Você ouviu? Ela começou. Então é isso, falei, neutro. Beleza. Eu te envio a fatura. Ela ficou pálida. Eu estava brincando. Ah, eu ouvi você rindo. Continue. A irmã não se mexeu, apenas me observava com as mãos em torno da caneca. Fui até o quarto, peguei uma mochila e coloquei o essencial, roupas de trabalho, itens de higiene, a caixinha com o relógio da minha avó. Sem pressa, sem bater gavetas. Apenas um homem recolhendo o que é seu. Voltei pela cozinha com a mala. Mark, você está sendo ridículo, disse minha esposa. Foi uma piada. Você entendeu errado. Entendi muita coisa, respondi, passando pela ilha. Parabéns pelo plano de negócios. Onde você vai? Para longe disso. Você vai embora por causa de uma piada? Parei na porta. Você não brinca sobre saquear uma pessoa. Isso é você anunciando quem você é. E eu terminei de pagar por esse anúncio. Ela tentou um sorriso que não se encaixou. Você está exagerando. Talvez, eu disse. Mas exagerar é melhor do que me desrespeitar mais do que o necessário. Não faz isso, o desespero apareceu na voz dela. A gente pode conversar amanhã. Não, respondi. A gente conversou. Você riu. Olhei para a irmã dela, que não piscou. Ótimo.
Alguém precisava testemunhar. Quando eu estava saindo, minha esposa lançou a última frase nas minhas costas. Por que você está fazendo cena? Foi brincadeira. Você entendeu errado. Girei a maçaneta e olhei por cima do ombro. Sim, eu ouvi o quanto foi engraçado. Prossiga. Saí e fechei a porta com firmeza suficiente para deixar claro o fim, sem quebrar nada. Na manhã seguinte, eu estava na minha mesa assim que o cartório abriu. Assinei o necessário, enviei o que precisava ser enviado. Abri novas contas, transferi minha renda para um local seguro e redirecionei o depósito do meu salário. Liguei para um advogado indicado por um cliente que tivera uma separação limpa. Falamos como profissionais. Disse que queria algo simples e justo. Ele disse que justiça começa com um plano. Eu já tinha um. Em seguida, encontrei um apartamento mobiliado a 10 minutos da oficina. Pequena varanda, um lugar para fechar a porta e dormir. Assinei por 3 meses. Jamie ajudou a levar minha caixa de ferramentas. Tudo certo? Perguntou ele, carregando o lado pesado. Melhor que ontem, respondi. Continuei trabalhando. O trabalho é honesto. Motores não mentem. 2 dias de silêncio se passaram. No terceiro, meu celular acendeu com o nome dela em letras garrafais. Deixei ir para a caixa postal. Tocou de novo e de novo. Atendi na 4ª tentativa. Ela não disse alô. Ela gritou: cadê o meu dinheiro? Por que a conta está vazia? Deixei o silêncio pairar por um segundo. Essa é sua primeira pergunta, falei. Bom saber o que te importa. Você esvaziou tudo. Eu movi a minha renda para minha conta, respondi. Procedimento básico de adulto. Você não tinha esse direito. Ela disparou. Nós somos casados. E você não teve interesse em nada além do meu rendimento por meses, eu disse. Agora você se interessa. Curioso. Responde. Ela gritou. Cadê o meu dinheiro? Por que a conta está zerada? Você só tem interesse no seu dinheiro. De onde você teria dinheiro? Você não trabalhou um dia sequer. Mantive o tom estável. As contas da casa continuam pagas. O resto está separado até resolvermos isso. Eu sou sua esposa. O seu dinheiro é meu também. Dei uma risada curta e seca. Você não é mais minha esposa. Se você perdeu esse memorando, aliás, como pretende acertar as contas comigo? Espero que tenha uma reserva de emergência. Hora de usá-la. Ela explodiu em fúria. Encerrei a chamada enquanto ainda estava calmo. Coloquei o telefone de lado e voltei para o carro no elevador. Você não deixa gritos ditarem sua agenda. À tarde começaram as mensagens, parágrafos de culpa, saltos lógicos, versões criativas da história. Não respondi. Pedi ao meu advogado para encaminhar tudo o que fosse necessário através dele. Naquela noite, dormi no apartamento novo, com a porta da varanda entreaberta e o barulho da cidade servindo como uma canção de ninar simples e honesta. Nos dias seguintes, ela iniciou uma campanha de difamação. Amigos em comum ouviram histórias de que eu tinha fugido com outra pessoa, que a deixei na miséria, que fui cruel. As pessoas me ligavam com as novidades, como se me entregassem a previsão do tempo que eu não podia mudar. Mike, o vizinho, ligou primeiro. Cara, ela está falando coisas malucas. Não vou entrar nessa, eu disse. Se alguém se importar o suficiente para me perguntar, eu respondo. Se não, que aproveitem o show. Quer que eu faça uma noite da verdade lá em casa? Ele brincou. Não, eu vou apenas viver a minha vida e deixar que isso seja minha declaração. 2 dias depois, passei na casa do Mike para um encontro simples no quintal. Amigos, hambúrgueres, conversa fiada. Meu plano era ficar no canto comendo em paz.
Não planejava que ela aparecesse. Ela entrou como se fosse dona do quarteirão, me lançou um olhar direto e começou a trabalhar o círculo social. Eu fiquei firme. Ela esperou até ter plateia suficiente e então levantou a voz. Olha só quem resolveu voltar ao mundo dos vivos, anunciou, olhos fixos em mim. Está ocupado demais com seu novo arranjo para sustentar sua casa? Coloquei meu prato na mesa. Cuidado, eu disse. Você está confundindo meu silêncio com permissão. Nós sabemos o que aconteceu, ela continuou. Ele me jogou para fora financeiramente, me deixou sem nada. Algumas pessoas se mexeram, desconfortáveis. Mike olhou para nós como um árbitro. Mantive minha voz equilibrada. Ninguém jogou ninguém. Eu saí de uma casa onde eu era tratado como um cartão de débito com sapatos. As contas estão pagas. Luxos? Não. Essa é a política. Você é inacreditável, ela disse. Colocou todo mundo contra mim. Eu não disse uma palavra para ninguém, respondi. Você disse, bem alto. Então a irmã dela, que eu não via desde a conversa na cozinha, falou do degrau onde estava sentada quieta. Ele está dizendo a verdade, disse ela, firme. Nós tomamos café. Você me contou exatamente o que sente por ele e pelo dinheiro dele. Você riu disso. O quintal ficou em silêncio absoluto. Minha esposa piscou como se tivesse levado um tapa. Você está do lado dele? Eu estou dizendo o que aconteceu, a irmã respondeu. Não me faça repetir as frases. Ninguém queria uma briga no quintal do Mike, especialmente o Mike. Ele pigarreou. Vamos manter o respeito. Está respeitoso, eu disse. Isso sou eu me respeitando. Os olhos da minha esposa começaram a procurar saídas. Mark, podemos conversar a sós? Pediu, com a voz subitamente suave. Coloque por escrito, respondi. Terminei com reuniões de corredor. Terminei meu hambúrguer, agradeci ao Mike, apertei algumas mãos e fui embora. Esse foi meu limite público. Sem gritos, apenas linhas traçadas onde todos pudessem ver. Naquela noite, ela mandou mensagem. Não um parágrafo, mas 3 palavras, sinto sua falta. Depois, uma foto de um prato de macarrão. Podemos nos encontrar. Eu cozinho. Observei os pontinhos de digitação aparecerem e sumirem. Segundo amolecimento. Permiti-me um único suspiro de nostalgia pelas noites em que éramos do mesmo time. Depois, coloquei o celular de lado e fui correr. Um homem pode reconhecer a história sem rastejar de volta para ela. Na manhã seguinte, ela mudou o tom outra vez. Urgente, dizia a mensagem. Precisamos discutir a hipoteca. Respondi, mande sua proposta pelo advogado. Estou tentando ser razoável, ela disse. Eu também, respondi. Razoável é por escrito. Ela ligou. Deixei tocar. Depois deixou uma mensagem de voz com um tom que eu não ouvia há meses. Suave, quase doce. Mark, eu passei dos limites. Fiquei assustado e disse coisas idiotas. Podemos recomeçar? Talvez um jantar. Sem pressão. Fui para o trabalho sem responder. Na hora do almoço, Jay sentou comigo no meio-fio atrás da oficina. Você é uma pedra, ele disse. Estou firme, corrigi. Você tem direito de estremecer. Eu estremeci, respondi. Uma vez na cozinha, depois ajustei. Ele assentiu, chutou um pedregulho. Se ela aparecer aqui, quer que eu segure a linha de frente? Quero que você cuide do elevador, eu disse. Se ela aparecer aqui, eu cuido da minha vida no meu território. Ela apareceu naquela tarde. Eu estava embaixo de um carro quando o sino da entrada tocou e a voz dela ecoou. O Mark está aqui. Rolei para fora, limpei as mãos e fiquei na porta.
Ela usava maquiagem calculada e aquele cardigan que vestia quando queria parecer acessível. Tinha uma sacola de papel na mão, como uma oferta de paz. Trouxe seu almoço, disse ela, erguendo a sacola. Já comi, respondi, com os polegares presos nos bolsos de trás. Podemos conversar? Ela olhou para Jay, que de repente encontrou um motivo urgente para organizar parafusos. Podemos conversar bem aqui, respondi. Ela respirou fundo. Eu disse coisas que não queria dizer. Você as quis o suficiente para planejar em cima delas. Eu estava desabafando. Você estava ensaiando, respondi. Vamos não nos insultar, ela deu um passo à frente. Eu sinto falta de nós. Você sentiu falta do conforto? Perguntei. De um item? Não, de uma pessoa. Isso não é justo. É preciso. Os olhos dela endureceram por um segundo, depois suavizaram, como quem lembra do roteiro. Por favor, 10 minutos. Só nós. Eu não faço mais portas fechadas com você, respondi. Quer discutir logística? Mande por e-mail. Quer pedir desculpas? Envie uma vez. Eu leio uma vez. Ela apertou a sacola de papel com força. Você não precisa ser cruel. Isso sou eu sendo gentil, falei. Crueldade seria deixar você pensar que nada mudou. Ela ficou ali, a sacola murchando na mão, e percebeu que não ia funcionar. Ótimo, ela disparou. Então você vai ter notícias do meu advogado. Estou esperando, respondi e voltei para o carro no elevador. Ação vence palavras todas as vezes. Naquela noite, ela soltou uma última onda de boatos. Amigos me mandaram prints. Eu não fui atrás de ninguém, mas liguei para minha mãe e meu irmão e dei a eles a versão curta para ouvirem de mim. Depois, enviei uma única mensagem em grupo para as poucas pessoas que importavam: estamos nos separando. Não vou discutir detalhes. Estou bem. Por favor, não tomem partido. Só isso. Minha vida não era um comício. Uma semana depois, meu advogado mandou mensagem dizendo que as declarações financeiras tinham chegado. Sem surpresas. Assinei o que protegia meu trabalho, minha aposentadoria e a casa que eu comprei antes do casamento. Os bens conjuntos eram claros e modestos. A papelada andou. Mesmo assim, naquela noite, ela ligou, a fúria tinha voltado. Você está tentando me deixar sem nada. Estou deixando você exatamente com o que trouxe e com o que construímos no papel, respondi. De acordo com a história que você tentou escrever. Você é sem coração. Eu sou o responsável. Ela tentou a última alavanca. Éramos uma equipe. Equipes não colocam um jogador no banco e sacam os cheques dele, respondi. Você não queria um parceiro, queria um provedor ausente. Eu não me inscrevo nisso. Você nem está me dando uma chance. Eu dei meses, falei. Você passou esses meses fazendo audição para um pagamento. Silêncio. Depois, uma respiração curta e afiada. Você vai se arrepender. Não me arrependo de proteger meu respeito, respondi. Me arrependo de ter demorado. Ela desligou. Coloquei o celular virado para baixo, servi água e fiquei olhando a cidade da pequena varanda. Vista simples, sem drama. É assim que a dignidade se parece. Ar que dá para respirar. Quando os papéis ficaram prontos, era um dia de semana. Não fiz cerimônia. Dirigi até a casa antiga com a chave que ainda funcionava. Passei pelos cômodos que nos conheceram e conferi a lista, utilidades transferidas, troca das fechaduras agendada, chave da caixa de correio no meu bolso. As caixas dela estavam organizadas e empilhadas perto da garagem, etiquetadas para retirada. Já havíamos acertado o cronograma por e-mail.
Ela tinha se mudado para um apartamento menor do outro lado da cidade, num condomínio onde o estacionamento é apertado e os vizinhos escutam tudo. A irmã dela me enviou uma mensagem: ela vai se mudar neste fim de semana. Não respondi. Não por frieza, mas por encerramento. O quintal estava com aparência cansada. Cortei a grama. Minhas mãos gostam de consertar coisas quando minha cabeça já terminou com elas. Eu estava trancando a porta quando o carro dela entrou na garagem. Ela saiu rápido, parou alguns passos à frente e me estudou como se eu fosse um estranho na varanda dela. Você está mesmo tomando tudo de volta? Disse ela, apontando vagamente para casa. Estou tomando de volta o que eu trouxe e o que mantive, respondi. E você está deixando o que é meu? Ela olhou para as caixas. É isso? Isso é o que você deixou, eu disse. Eu pensei que você fosse, não sei, ser generoso. Eu fui, respondi. Fui embora na hora certa. Não arrastei isso por meses de brigas. Isso é generosidade. Você não precisa ser tão definitivo. Preciso, respondi. Definitivo é saudável. Ela parecia menor sem a pose. Então jogou a última carta. Podemos pelo menos sentar e conversar por 10 minutos? Sem advogados, só nós. Balancei a cabeça. Não. Você não toma café com um homem que tentou transformar em pagamento. Você recebe um recibo. Recibo do quê? Ela retrucou, a voz falhando. Do custo do desrespeito, eu disse. Sai caro. Ela estremeceu com a palavra. Não porque foi dura, mas porque foi verdadeira. Última coisa, acrescentei, apontando para o envelope na mesinha do corredor. Controle da garagem, lista de itens, endereços de encaminhamento. Cópia dos termos finais. Sem surpresas. Ela encarou o envelope como se ele pudesse morder. Você realmente trocou as fechaduras? Em 2 horas, corrigi. Depois que o frete levar suas caixas. Você vai me dar as chaves até lá. Ela engoliu seco, tentou segurar meu olhar e falhou. Você acha que venceu? Eu parei de jogar, respondi. Essa é a vitória. Saí da varanda e fui para a caminhonete. Mark, não seja assim, ela chamou, a voz tremendo. Parei na porta do motorista. Virei um pouco. É exatamente assim que eu sou quando o respeito sai do ambiente. Limpo, silencioso. Acabado. Abri a porta. Cuide de você. É só isso? É só isso, respondi. Fatura enviada. Entrei, liguei o motor e fui embora. Sem música, sem volta triunfal, só a estrada. Simples, reta. 2 meses depois, a casa finalmente parecia minha de novo. Não porque estava vazia, mas porque estava organizada. A oficina na garagem tinha bancadas de trabalho de verdade, não depósito de rancor. Jay e eu terminamos um projeto paralelo, reconstruindo um V8 antigo. Às sextas-feiras à noite, eu fazia churrasco no quintal com alguns amigos da oficina. Contávamos histórias de carros que revidaram e clientes que pagavam gorjeta com tortas. Homens normais, risadas normais, sem performance. Troquei a caminhonete velha que eu vinha mantendo viva há anos. Nada chamativo, apenas uma que liga, carrega peso e não discute. Nos domingos de manhã, eu saía cedo, pegava as estradas secundárias com café e garrafa térmica. Não porque estivesse fugindo de algo, mas porque gosto do silêncio. E eu não estava procurando ninguém novo. A vida tem um jeito de colocar pessoas no seu caminho quando você para de tentar arrastá-las até lá. A irmã de um cliente trouxe o sedã dela por causa da luz de verificação do motor e fez 3 perguntas inteligentes. Tinha um humor seco e uma carreira pela qual não se desculpava. Conversamos 2 vezes na recepção sem trocar números. Na terceira, ela me entregou um cartão.
Se algum dia quiser experimentar um restaurante que serve ovos sem discursos, ela disse, me liga. Uma semana depois, liguei. Foi fácil, sem performance, sem testes. Comemos panquecas e fizemos piadas sobre o mundo de um jeito leve. Quando ela perguntou o que tinha acontecido antes dela, respondi em 3 frases, não deu certo. Aprendizado. Vida que segue. Ela sentiu como uma adulta e mudou de assunto. Isso é respeito. As notícias sobre mim ex chegavam de conhecidos que ainda me mandavam fotos dos filhos e dos projetos da casa. Ela tinha se mudado para um condomínio mais barato e depois arranjou uma colega de quarto para conseguir pagar as contas. Tentou começar algum tipo de negócio online e descobriu por que chamam de correria, dá trabalho de verdade. A irmã dela passou na minha oficina numa tarde, não para causar problemas, só para pegar o carro. No balcão, ela hesitou. Você lidou com tudo com mais graça do que eu imaginei que fosse possível, ela disse. Eu agi como um homem que perdeu o interesse em sangrar em silêncio, respondi. Ela continua dizendo às pessoas que você foi cruel, a irmã comentou. Eu fui claro, respondi. Cruel teria sido ficar e fingir. Ela assentiu, assinou o recibo e foi embora. Numa quinta-feira tranquila, caminhei pela casa depois do jantar, apagando as luzes, e parei na porta do quarto de hóspedes, o quarto para onde me mudei quando ainda acreditava que espaço poderia ser uma ponte e não uma parede. Não senti triunfo, senti alinhamento. Tudo combinava de novo, minhas escolhas, minha casa, minha companhia, meu sono. Você pode amar uma pessoa e ainda decidir que ela não tem o direito de gerenciar o seu valor. Pode querer consertar algo e perceber que você era o único com a chave de fenda na mão. Não é coragem ir embora quando alguém diz que vai te transformar em lucro. É ser adulto. E viver melhor não é vingança. É apenas viver sem um peso no pescoço. A última vez que ouvi falar dela foi uma mensagem sem pontuação, aprendi minha lição, podemos pelo menos nos encontrar uma vez. Fiquei olhando para aquilo por 1 minuto. Depois respondi, espero que tenha aprendido. Desejo o melhor. Sem encontro. Ela respondeu com uma única palavra, por quê? Não enviei a última frase que me veio à mente, porque a conta já estava paga. Coloquei o celular de lado, fui até o quintal e observei a noite se acomodar sobre uma casa que me respeita de volta. Comentário, Luna Reddit. Pelo visto, a única coisa que ela realmente conseguiu dividir pela metade foi a própria dignidade, porque o protagonista saiu inteiro, organizado e respirando ar puro, enquanto ela ficou parcelando emoções sem limite aprovado.